Não atrapalhar a rua lá. Chama pra cá, Oswaldo. É, não pode atrapalhar a entrada dos carros. Abre tudo aqui. Abre aqui. Eu vou deixar aberto aqui, vocês podem ir um pouquinho pra frente. Sim. Sim. Olá, amigo Joaquim Gomes, direto de Brasília, ao vivo aqui da frente da casa do jornalista Oswaldo Eustáquio, que acaba de ser deixado aqui pela Polícia Federal. Foi colocada aqui a tornozeleira eletrônica. Oswaldo. Depois eu falo contigo. Tá. Você tem prioridade. Ah, valeu. Só tem horário fechado. Obrigado aí. Ele já vai embora, né? Leva esse aí. Oswaldo, você não sabia, você tem duas fãs ali, Dona Adelaide e Ana Carolina ali, ó. Vizinhas suas. A hora que vocês quiserem, tá pronto, tá? E aí, pode ir? Pode ir? Pode ir. Oswaldo, como é que foi aí? Beleza aí, meus amigos? Eu talvez seja um dos únicos jornalistas presos no mundo hoje. Tive a minha casa invadida, os equipamentos dos meus filhos todos levados, não agora, mas já é a segunda busca e apreensão. Estou com meu sigilo bancário quebrado, telemático, tudo quebrado. Mandaram um avião buscar em Campo Grande, quando fui preso a primeira vez, e hoje, mais uma vez preso, hoje com uma tornozeleira eletrônica. Qual o motivo da minha prisão? Denunciar um golpe contra o presidente da República. E o que eu estou falando, eu provo, sou jornalista como vocês, são meus colegas. Tem um áudio do deputado Nereu Crispim, que eu posso encaminhar para quem quiser, porque as minhas redes foram todas tiradas do ar, em que o deputado fala claramente que ele foi usado pelo Bivar, pela Joyce Assiman, pelo Rueda, pela cúpula do PSL, para inventar a história para a abertura dos inquéritos 4871 e 4828, com dois objetivos: a trama de um golpe contra o presidente da República. Ou seja, nós estamos em um crime em curso. Estou denunciando um crime de segurança nacional. E a segunda, afastar os deputados aliados ao presidente Bolsonaro para ficar com 199 milhões de fundo partidário. O crime está em curso. Vocês podem verificar, a eleição acabou. Os candidatos do PSL nas grandes capitais não fizeram mais que 1%, 2% das intenções de voto. Gastaram 199 milhões. Denunciei R$500 mil de um laranjal do Boulos. E aí, jornalista, vocês podem até falar isso também, eu respeito. Jornalista fake news, falou fake news. Só que é o seguinte, estão atirando no mensageiro. Ninguém da justiça e ninguém da extrema imprensa, da grande imprensa, foi investigar, foi na casa, na empresa, onde funciona o laranjal do Boulos, assim como vocês estão vendo na minha casa. E eu denunciei, e com fartos documentos probatórios, revelei que a empresa que está recebendo R$500 mil de dinheiro público da campanha do Boulos, o dono da casa disse: eu emprestei o CNPJ, eu emprestei o endereço para o dono abrir o CNPJ aqui na minha casa, mas o dono está no exterior. Tudo denunciado, ou seja, denunciei, para resumir, denunciei o laranjal do Boulos em São Paulo, denunciei o laranjal do Bivar, que revela que esses inquéritos são uma fraude. Aliás, o Alexandre de Moraes, que é o ministro, eu desafio o ministro Alexandre de Moraes, eu desafio o Alexandre de Moraes a revelar para a sociedade brasileira o ofício 452 de 2020, protocolado em 27 de outubro, às 13h44, onde Nereu Crispim, denunciante, diz: tudo isso é uma farsa, isso não existiu, foi usado para o Bivar para uma trama para derrubar Bolsonaro. E eu denunciei isso. E estou com uma tornozeleira eletrônica. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, não existe, isso é inédito no mundo. A história nunca viu isso. Por quê? Para colocar uma tornozeleira eletrônica, eu teria que ter uma prisão preventiva decretada. Eu não tenho prisão preventiva decretada. A PGR disse assim: não há elementos para pedir a prisão preventiva. Ou seja, na minha prisão temporária de 10 dias, o ministro revogou a prisão e trocou pelas medidas cautelares, e agora trocou pela tornozeleira. Mas isso não existe no Código Penal. Isso não existe, doutor. O doutor pode falar mais disso, se vocês quiserem saber do doutor, ele pode explicar melhor juridicamente.
Então, para resumir, Mas qual foi o motivo alegado para colocar... Você foi solto para ser colocado a tornozeleira hoje? o motivo alegado foi o seguinte: descumprimento de medidas cautelares, que são medidas que eram inexistentes. Como eu disse anteriormente, a minha prisão foi temporária, não havia sentido, não havia lógica, não existe ferramenta jurídica para que eu não pudesse sair do Distrito Federal. Mas mesmo assim enviam as medidas cautelares. Quando descobri a trama de um golpe contra o presidente da República, o meu sangue de jornalista ferveu e eu tive que sair para mostrar a fraude e o crime em curso, um crime contra a segurança nacional. E aí, eu mostrei que eu estava em São Paulo, fiz a matéria que estava em São Paulo, onde eu estava. A matéria foi pública. O meu advogado oficiou o ministro Alexandre de Moraes, porque eu sou um cumpridor de leis. Nós avisamos o ministro Alexandre de Moraes que eu estaria lá, inclusive pedindo, eu fui convidado para trabalhar numa rede nacional de televisão. Não posso trabalhar, estou com meu sigilo, estou impedido de trabalhar. O meu jornalismo, ele fala alto, fui convidado por uma rede nacional de televisão para trabalhar em São Paulo, não posso porque estou proibido agora por uma tornozeleira. E eu pergunto para o senhor Alexandre de Moraes, quem é que vai comprar o bife para os meus filhos? Eu sei, porque o rei da glória, o leão da tribo de Judá, vai trazer para mim. Tenho convicção disso. Tenho convicção disso. E digo uma coisa, o ministro Alexandre de Moraes se apequenou com isso. Se apequenou. E apequenou todo o glorioso STF. Disseram que eu sou contra o STF, quero fechar o STF. Mentira! Eu quero um STF forte. A minha oração é que o STF seja referência no mundo. Esse é meu objetivo. A tripartição dos poderes, que elas realmente funcionem. Esse é meu objetivo, meus amigos. Esse é meu objetivo. Jamais invadi o Congresso, jamais soltei fogos de artifício no STF. Nunca fiz. E para concluir, todos os veículos de comunicação, e talvez os de vocês, e eu respeito, porque às vezes é uma falta de comunicação, dizem que eu sou o maior investigado no inquérito das fake news. Isso não é verdade. Eu sequer estou no inquérito das fake news, que é o 4781. Eu estou no inquérito 4828, o inquérito dos atos antidemocráticos, mas não sou sequer indiciado também. Então, há uma confusão. E quando o ministro Alexandre de Moraes diz que eu estou fazendo fake news sem ver a minha matéria, parece que ele está a serviço do candidato a prefeito de São Paulo. Parece que ele está a serviço do candidato a prefeito de São Paulo. Por quê? Porque ninguém foi apurar a minha denúncia. A minha denúncia é explícita. Eu mostro a casa, eu mostro a fraude, eu mostro a empresa, eu mostro que não existe empresa. Eu revelei áudios do deputado Nereu Crispim, meus amigos, é um deputado federal dizendo: eu, deputado federal Nereu Crispim, abri o inquérito das fake news com meu depoimento, mas estava mentindo. E se interessar para alguém, sei que talvez não interesse porque é muita coisa, é o factual, mas se interessar para alguém, mas por que Nereu Crispim entregou a fraude? Por que Nereu Crispim derrubou todo o esquema? Sabe por que ele derrubou todo o esquema, meus amigos? Porque ele me ligou, ele me ligou chorando, seu Oswaldo, eu não estou sentindo meu braço esquerdo, está formigando. E o que aconteceu, deputado? Eu tenho que me redimir com vocês, senão Deus vai me matar. Ele falou isso. Eu só descobri isso porque o deputado denunciante me ligou, eu estava sentado na sacada da minha casa. Ele falou assim: meu braço está formigando, eu tenho um compromisso porque eu menti. Eu disse: então teu braço vai parar de formigar agora. E parou de formigar. Ele falou assim: me perdoa. Eu vou enviar 13 ofícios para a STF, retirando tudo que eu menti, a pedido do Bivar, para derrubar o presidente e para os 199 milhões ficarem para os deputados. E ele fez isso através do ofício 452 de 2020, protocolado dia 27/10 às 13h44. Inclusive ele pediu perdão para a ativista Sarah Winter também, né? Ele pediu perdão para a Sarah Winter. A primeira ligação que ele fez foi para a Sarah Winter. A Sarah falou assim: liga para o Oswaldo Eustáquio. Mas ele pediu... Oswaldo, em relação... Estou me sentindo com os meus direitos humanos violados. Qual a restrição da... Os meus direitos humanos foram violados. Os meus direitos fundamentais estão sendo violados. E eu vou recorrer... Por favor, só volta novamente, só cortou o áudio. Como você está se sentindo? Os meus direitos... Eu estou me sentindo com os meus direitos humanos... Saiu o áudio. Fernando. Oswaldo, mas fala aqui para mim, qual o limite
da tornozeleira, por exemplo? Até onde você pode Isso ir? aqui é uma fraude, meus amigos. Fala, doutor. Doutor, pode É a falar. residência, ele não pode sair do perímetro dessa residência aqui, de todo esse lote. Para poder sair tem que informar, no caso central de monitoramento. Tem um e a período vara até de quando execuções isso? Para poder, por exemplo, se ausentar, aí fica a competência da vara de execuções do Distrito Federal. O ministro determinou pela vara de execuções do Distrito Federal e não através dele. Tem um tempo? Não, não tem tempo. Essa questão ela está sendo recorrida, né? Nós vamos entrar no STF com essa questão, porque na verdade é uma inovação processual. Porque você só pode decretar uma medida cautelar dessa natureza, de prisão domiciliar, se houver uma prisão, principalmente preventiva, decretada, ou então uma temporária. Você não tem você tem uma prisão temporária extinta pelo decurso de tempo, que obrigatoriamente tem que ser posto em liberdade, e não tem uma decretação de prisão preventiva. Então, não existe nesse limbo a possibilidade de uma medida cautelar do artigo 317, porque ele é uma substituição de uma dessas duas prisões. É totalmente legal, então. Bom, isso o STF que tem que se dizer ou não. Não sei se é legal, mas nunca existiu na história Mas, do Brasil. Na minha visão é legal. Obviamente é uma medida inclusive inconstitucional. Já tinha sido alertado isso nos próprios autos dos inquéritos e da prisão, por várias vezes informado ao eminente ministro essa informação. Por respeito ao Supremo Tribunal Federal, se obedeceram as medidas. Mas a partir do momento que ele dá uma punição de tamanha gravidade desta, sem haver um pressuposto legal, obviamente a defesa vai recorrer e vai se expor os fatos que antigamente não tinha se exposto. Por respeito ao Supremo Tribunal Federal, não se recorreu, aliás, se recorreu dessas medidas cautelares, só que não foi levado para frente. Vou responder a pergunta dele ali. Eu me sinto com os meus direitos humanos e fundamentais violados. Os meus filhos tiveram todos os equipamentos eletrônicos apreendidos. Os pequenos tiveram que parar de ir para a escola por um período. Tive todo o meu sigilo bancário telemático quebrado. E agora, depois de 10 dias da prisão, uma tornozeleira. Eu me sinto com os meus direitos humanos e fundamentais violados. Os meus filhos tiveram todos os equipamentos eletrônicos tomados. O computador da minha esposa foi tomado, não nessa busca e apreensão, mas na outra. Foram duas, essa é a segunda. Hoje levaram mais um computador. Eles desmonetizaram meu canal do YouTube. E hoje colocam uma tornozeleira eletrônica. Mas, ao mesmo tempo que eu me sinto com esses direitos humanos violados, eu me sinto forte como um leão que ruge, porque eu tenho convicção que a minha voz está ecoando em todo o Brasil, trazendo verdade e justiça. Oswaldo, falando das suas crianças, como é que você conversa com eles em relação ao que está acontecendo? Como explicar para eles essa situação? Não tenho vergonha, os meus filhos, não tenho medo de expor os meus filhos são gaditas, são guerreiros com cara de leão, que com um braço derrubam 100, com dois derrubam 1000. A nossa família está preparada para este tempo. A minha esposa teve que deixar o emprego dela no governo por mentiras que falaram sobre mim. Mas mesmo assim, nós continuamos confiando no nosso capitão, Jair Messias Bolsonaro, porque nós temos convicção que soldados, às vezes na guerra, são feridos, soldados na guerra às vezes morrem, mas o capitão jamais vai abandonar o soldado ferido. Obrigado. Valeu. De bom, tá? Deus abençoe você. É isso aí, gente. Vamos compartilhar aí.